Fala galera tricolor, beleza? Bom pessoal, conseguimos encaminhar a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Claro que ainda resta jogo, claro que ainda tem a segunda parte, né, que é lá no Rio de Janeiro, mas fizemos a nossa parte, ganhamos e ganhamos bem em casa, jogamos bem, né, conseguimos um começo ali avassalador de São Paulo, começou propondo o jogo, começou jogando em cima do Vasco, começou sufocando o Vasco, perdeu oportunidades importantes ali, mas aos 13 minutos conseguiu abrir o placar e aí o jogo foi, né, teve suas variações, vamos colocar assim, suas oscilações, mas de forma muito tranquila o São Paulo construiu o 2-0, poderia até ter sido mais e encaminhou a classificação. Então vamos lá, vamos aos detalhes, né? O São Paulo começa o jogo de uma forma muito marcante, de uma forma muito agressiva, se impondo nas jogadas, buscando o gol a todo momento. Parecia que o São Paulo estava desesperado ali para fazer o gol o mais rápido possível, mas não era um desespero ruim, não era um desespero fazendo a jogada de qualquer forma. Era uma vontade muito grande de abrir o placar o mais rápido possível. E criou jogadas logo no primeiro minuto, na verdade, antes do primeiro minuto já teve uma excelente bola enfiada ali pelo Reinaldo, né, pro Rigoni. O Rigoni ficou um pouco indeciso ali se ele finalizava ou se driblava o goleiro. E nessa ele não conseguiu finalizar nem driblar o goleiro, enfim. Rigoni e Benítez, que assim, novamente, né, até choveram molhado, eles foram determinantes para o futebol de São Paulo. Eles foram determinantes para essa primeira parte do confronto, determinante para a construção do resultado. Aos 13 minutos, o Benítez dá aquele passe padrão Benítez, né, que a gente tem visto de qualidade, um lindo passe, um lançamento em profundidade. O Rigoni domina muito bem, domina com uma qualidade impressionante e faz aquilo que o Rigoni consegue fazer e pouquíssimos conseguem, que é, domina, se eu não me engano, dominou com a perna direita, corta para a esquerda, puxa para a direita de novo, engana, se eu não me engano, o Leandro Castan, que estava na marcação, e bate cruzado, bate rasteira, abre o placar a favor de São Paulo com um belíssimo gol, um domínio muito bonito, um gol bonito, uma jogada bonita. E daí acho que as coisas mudam um pouco, né? Depois desse gol, inclusive, o São Paulo consegue chegar de novo, o São Paulo consegue manter seu estilo de jogo, manter-se propondo o jogo. E à medida que o tempo vai passando, o Vasco vai equilibrando as coisas, o Vasco também vai tentando sair, o Vasco percebe que, óbvio, 1-0 ali é prejuízo, e daí ele tenta, até em muitos momentos de forma desordenada, por óbvio, em algumas posições ter carência de qualidade técnica, o Vasco ele chega com volume, mas ele não consegue finalizar as jogadas com qualidade. É como se você pegar, por exemplo, São Paulo e tira Rigoni e Benítez, as jogadas caem muito no que diz respeito à qualidade, à conclusão delas, né? Aquilo que faz com a bola quando se tem nos pés. E daí, um ponto interessante que eu comentei ontem, inclusive, e assim como o Racing, o Vasco me surpreendeu ontem. Me surpreendeu, conhecendo o estilo, a filosofia do Lisca doido, aquilo que ele fazia no América, aquilo que era forte dele, e sabendo que o jogo seria no Morumbi, eu imaginei que o Vasco viria mais fechado, eu imaginei que o Vasco viria numa retranca jogando por uma bola. E na verdade não foi isso que aconteceu. Inclusive, as jogadas que o São Paulo cria são jogadas muito verticais, em profundidade, com bola nas costas do zagueiro. Então era uma linha que não estava muito baixa, era uma retranca que não estava muito caracterizada ali. Então eu creio que nem era uma retranca assim, né? Era uma jogada, inclusive, muito parecida com as jogadas que a gente fez contra o Racing. Então, talvez, óbvio, né, o Lisca tenha sido contratado para tentar resolver esse problema do Vasco. Ficou muito evidente ontem, no começo do jogo, que quando o São Paulo apertava, o Vasco não conseguia evitar as possibilidades de jogadas criadas pelo São Paulo. Ele não conseguia, ele não tinha a marcação, ele não tinha pegada de marcação. E o São Paulo chegava com muita facilidade quando apertava. Parecia que o Vasco não tinha marcação ali. E a escalação do São Paulo, surpreendente também, como eu falei ontem, é difícil conseguir prever as escalações do Crespo, porque ele varia muito. Ele varia de um jogo para o outro, ele escala muitas vezes conforme o adversário ou conforme os jogadores que ele tem melhor ali para o momento, né, à disposição. E ontem ele entrou extremamente ofensivo, sem praticamente nenhum volante com característica de marcação. Exceto os 3 zagueiros ali que, óbvio, são de marcação, os meias não eram de marcação, não tinha volante de marcação. E os pontas ali também, alas, não tem, a gente sabe que a falha de ambos, né, o ponto fraco de ambos, Reinaldo e Orejuela,
é a marcação. E o Nestor também não tem essa pegada toda na marcação. A gente sabe, inclusive, o Lisieiro tem surpreendido, porque o Lisieiro tem marcado bem, né? Claro que não tem aquela imposição física, aquela ocupação de espaço que tem o Luan, mas tem desarmado bastante, tem tido bastante pegada na marcação. E ontem o Nestor teve, inclusive, bastante dificuldade nesses aspectos. Inclusive, para mim, Nestor e Igor Gomes, os que estiveram num nível de futebol mais abaixo, vamos considerar, de todos os jogadores que jogaram. O Nestor com muita dificuldade na marcação, o Nestor tomando dribles fáceis, o Vasco chegando muito ali pelo meio, que eu acho que quando não joga o Luan e ainda sem o Lisieiro, é o ponto mais vulnerável do São Paulo. É aquelas jogadas construídas ali pelo meio da entrada da área, ali que os zagueiros normalmente estão ali na última linha. Então os times adversários aproveitam muito essa fraqueza do São Paulo, essa possibilidade que ele entrega. E o Vasco, a sorte também é que o Cano não estava num dia feliz. O Cano estava sempre dando um toque a mais na bola, tentando dominar, tentando clarear a jogada. E a gente sabe que o Cano é um matador nato. Então ele teve algumas jogadas ali que talvez, se ele tivesse finalizado de primeira, poderia ter surtido mais efeito, né? Poderia ter chegado ao gol. Até porque, repito, o São Paulo deu espaços. Não foi um jogo em que o São Paulo fez os gols e conseguiu neutralizar o máximo do Vasco. Acho que o Vasco não teve competência para chegar ao gol. O Vasco esbarrou em limitações. O ponto negativo é que, novamente, mais uma lesão muscular, né? O Arboleda sentiu. Então é um ponto que tem sido, de fato, muito determinante e assustador no São Paulo. Como os jogadores do São Paulo são vulneráveis à lesão. É uma coisa inexplicável. É inexplicável o que acontece com o São Paulo. É incrível como praticamente todo jogo tem um jogador que sente algum problema físico, né? Alguma lesão, desconforto muscular, lesão muscular e por aí vai. Então é algo que precisa ser investigado, precisa ser trabalhado. Vamos lá, o que a gente pode falar mais desse jogo, né? Como eu disse, o Vasco surpreendeu na proposta de jogo. Inclusive, até creio que o Vasco jogou, tentou jogar, buscou jogar, né? Claro que ali depois toma um gol, é uma tendência do jogo. Mas o Vasco trocou base, o Vasco buscou o jogo. Ele só não foi feliz na conclusão das jogadas, na escolha das jogadas, como trabalhar a bola. Ele tocou a bola, ele tentou, ele buscou, mas não conseguiu. Vamos falar aqui um destaque aqui pro Pablo, né? O Pablo, a gente sabe, eu sempre bato nessa tecla, que ele entrega competitividade. O Pablo, ele é competitivo, ele entra em campo buscando o jogo, né? Ele quer ganhar, ele quer disputar. Para mim, o grande problema do Pablo é a capacidade técnica dele, que é questionável. Eu acho que tecnicamente o Pablo ele deixa muito a desejar, né? Naquilo que deveriam ser as atribuições do centroavante, né? O centroavante, qual que é a principal função dele? Vamos colocar assim, é fazer gols. Bem como a principal função do goleiro é defender. Então o goleiro ele pode ser bom na qualidade de saída com os pés, o goleiro pode ser bom no lançamento, o goleiro pode ser bom, batedor de pênalti, pode bater falta, mas se o goleiro não for bom defendendo, ele não vai ser um bom goleiro. Então eu vejo que o centroavante, ele tem que ser bom, a principal característica dele tem que ser fazer gols. Porém, se ele não for, como o Aloysio Chulap, vamos colocar assim, se ele não for um jogador... Então se a principal característica do centroavante não for fazer gols, que pelo menos ele consiga ter como características aspectos ofensivos, né? Que vai te levar ao gol. O Aloysio Chulapa, por exemplo, ele não fazia muitos gols, mas ele fazia muito pivô. Então ele participava muito de jogadas que levavam ao gol, né? Ele proporcionou ao Ceni muito mais oportunidades ali, por exemplo, de fazer gols de falta, de bater pênaltis. Ele construía, fazia o pivô, esperava a ultrapassagem, as chegadas dos outros jogadores. Então ele era fundamental para o aspecto ofensivo. O grande problema que eu vejo do Pablo é que ele não tem muito esse cacuete, essa capacidade de finalização, né? Não é um cara matador, vamos colocar assim, não é um cara contundente no sentido de finalização, e ao mesmo tempo também ele não consegue muito preparar as jogadas, ele não consegue prender uma bola, ele não consegue participar ofensivamente com a qualidade que vamos colocar, era necessário para a posição, né? É necessário para a posição. Mas ontem ele foi competitivo, ele foi muito bem no quesito tático, né? Que dispensa comentários. Muitas vezes a gente fala, o Pablo não jogou bem, mas foi bem taticamente. Já é um ponto que a gente questiona muito no Bueno. O Bueno, ele tem até mais qualidade técnica do que o Pablo, porém, ele entrega muito pouco no que diz respeito à competitividade. O Bueno não é um jogador competitivo,
né? O Bueno é aquele jogador padrão Ganso, padrão Lucas Lima, padrão Luan. Luan, me refiro ao Luan ex-Grêmio, atual Corinthians. Então é um jogador que não tem competitividade, é um jogador que não tem aquela vibração, né? Não tem aquele negócio do, eu quero ganhar a todo custo, eu vou brigar por toda a bola. Isso não existe. Não existe pro Bueno, né? E o Pablo, ele foi bem, ele foi assim, dentro das circunstâncias, claro, né? Ele foi bem taticamente, ele perdeu jogadas importantes, porque é o que eu falei, ele esbarra na condição técnica. De fato, ele tem fraquezas muito óbvias tecnicamente. É muito claro para todo mundo dominar a bola, concluir jogadas, enxergar o jogo. E foi feliz ali no segundo tempo, né? Se eu não me engano, aos 33 do segundo tempo, com um gol, inclusive belíssimo gol, difícil gol, né? Na primeira trave ele consegue desviar muito bem ali de cabeça e mata o goleiro Vanderlei do Vasco. O que a gente pode falar mais desse jogo? Orejuela, uma partida interessante do Orejuela, uma partida segura, uma partida com passos precisos, né? Com leitura de jogada muito bem feita. Não foi brilhante, mas também não achei que jogou mal ou que seja razoável. Acho que foi um bom jogo do Orejuela. Demonstrou as fraquezas defensivas que a gente sabe que ele tem, bem como o Igor Vinícius não estava sendo muito diferente disso. O Reinaldo jogou bem também. Então, todo o time de São Paulo jogou bem. A única ressalva que eu faço é em relação ao Nestor e Igor Gomes, que, na minha opinião, não jogaram bem. Igor Gomes errando muito, recebendo boas bolas ali para finalizar, errando na escolha do que fazer com a bola quando recebia. Ele não conseguia dar continuidade, se ele finalizava, se ele dava o passe, enfim, na leitura da jogada ali quando recebia. O Nestor, repito, não gostei dele, não conseguiu fazer o papel de marcação, nem conseguiu ser muito eficiente no sentido de conduzir o jogo, a bola passando pelos pés dele. Acho que, inclusive o Nestor, que havia jogado muito bem contra o Flamengo, inclusive marcando bem contra o Flamengo, que não é característica dele, não marca muito bem. Contra o Flamengo ele surpreendeu bastante nesse quesito, inclusive. Depois que ele saiu, o time caiu muito de rendimento. E falar de Rigoni e Benítez é chover numa olhada, né? Porque é impressionante a capacidade que Rigoni e Benítez têm de nos entregar condições que a gente não tem sem eles. Né? Você pega o próprio passe do Benítez, muito provavelmente sem o Benítez ali, aquele passe não existiria, porque São Paulo não tem outros jogadores com a capacidade de dar um passe daquele. O gol, o posicionamento, o domínio, a maneira como o Rigoni conclui a jogada, ela é muito certeira, ela é muito conclusiva. Ele recebe a bola, ele sabe exatamente como que ele vai resolver a jogada. Então ele domina, traz para dentro, puxa para fora novamente e bate cruzado, não tem cerimônia, não tem dúvida naquilo que ele tem que fazer. Inclusive acertou um outro chute e aí pelo lado esquerdo, cortando para dentro, que bateu na trave. Ele é realmente um jogador muito contundente. O Rigoni tem sido importantíssimo. É realmente um começo no São Paulo muito impactante, muito importante, muito bacana de se ver. E o Benítez, claro que sofre com lesões, mas quando ele joga, ele dá qualidade ali no meio de campo que a gente não consegue enxergar em outro jogador. Ele de fato tem essa capacidade do 10, essa capacidade do cara que faz o jogo acontecer, essa capacidade do cara que faz o jogo rodar, essa capacidade do cara que enxerga os espaços, como enxergou. E foi fundamental também para essa vitória. E 2-0 eu creio que dá até para pensar no jogo de volta mesclar. 2-0 acho que é um placar tranquilo para conseguir descansar alguns jogadores. Por exemplo, o próprio Rigoni ou Benítez, eu creio que passa a ser necessário, fundamental que eles atuem no jogo de volta. Então acho que a gente consegue trabalhar nesse sentido, o Crespo consegue, né? E é isso, galera. Acho que o jogo em si de São Paulo foi um jogo bom, foi um jogo muito bom. Claro que nem tudo foi perfeito, acho que o time deu espaços pro Vasco, mas a escalação inicial que a gente viu já dava a entender isso. É difícil pensar que aquela escalação ali fosse ter contundência na marcação a ponto de não permitir que o Vasco chegasse nenhuma vez. Mas eu acho que isso foi justamente a proposta do Crespo, de tornar o time ofensivo, de fazer o placar em casa, de se impor, e o São Paulo conseguiu se impor em casa. E vamos lá, para essa segunda fase aí, né, para a segunda etapa. Eu acho que o jogo tá tranquilo, o confronto. E destaques, vamos lá aos destaques do jogo. Eu acho que os grandes destaques do jogo foram de fato Rigoni e Benítez. Acho que foram muito bem no jogo e fundamentais para essa vitória. Beleza, galera? É isso. Até a próxima e vamos...